E aí? Bom dia, Portugal! Bom dia, Brasil! Bom dia, Maras! Bora começar essa semana com tudo! Com intenção, com foco, sem se perder. Como é que foi o final de semana de vocês? Me conta aqui nos comentários. Vocês se melhoraram ou se pioraram? Eu sempre faço essa pergunta, porque nós temos o poder nas mãos ou de continuar o final de semana se melhorando ou pegar o final de semana pra descer ladeira abaixo, que é muito ruim por sinal, porque hoje a única pessoa que vai pagar as consequências de um final de semana ladeira abaixo é você. Então você se melhorou ou se piorou? Você continuou comendo certo, continuou se exercitando, continuou fazendo o que você faz durante a semana? Ou você largou a mão e falou, nossa, Gi, desastre esse final de semana. Mas ó, se foi desastre, fica tranquila. Porque hoje, segunda-feira, é sempre uma nova oportunidade para você fazer diferente. Né? Você tem o dia todo, ó, uma página em branco para você escrever do jeito que você deseja, de acordo com os objetivos que você tem, seja emagrecimento, seja mudança de hábito, mudança de composição corporal, tudo isso. O negócio é você ter a consciência que a mudança tá na sua mão, não tá na mão de ninguém, tá? Não tá na mão do seu marido, da sua amiga, tá na mão de ninguém, tá na sua mão. E hoje eu venho com uma regra de ouro do emagrecimento. Se você quer emagrecer e você não sabe essa regra, você tá vacilando. Você tá vacilando que quem entende essa regra... Bom dia, Cris! Bom dia! Bom dia! Quem entende essa regra que eu vou falar aqui do emagrecimento, entendeu tudo e vai conseguir se manter, além de entender essa regra, a pessoa que vive essa regra vai conseguir se manter magra para a vida inteira. Porque emagrecer é fácil. O difícil é você se manter. Geralmente a mulher emagrece, vai falar que não é assim. A mulher emagrece, aí ela pensa que ela pode se permitir a voltar os velhos hábitos de antes, a comer um monte de tranqueira, a comer um monte de... Nai, bom dia, bonjour! A comer um monte de tranqueira, a comer um monte de carboidrato refinado e doce, e aí volta aquela esculhambação que era a vida dela antes de ficar magra, né? Então essa regra foi o que mudou a minha vida. Essa regra é o que eu ensino dentro da mentoria do Método SOS também, para as maras que fazem, que emagrecem, que transformam a vida. É o seguinte, essa regra de ouro do emagrecimento é para você sair nessa segunda-feira e colar na sua geladeira. Tatuar no seu coração. Colocar um boné com essa regra, tá? Cola na geladeira, o que eu vou te ensinar aqui agora. Para você evitar perder o ritmo. Porque o ritmo dentro de um processo de emagrecimento é muito importante. Quando você ganha o ritmo, você ganha fluidez. E o negócio vai que vai, entendeu? Então a regra é o seguinte, toda refeição, ela tem que ter proteína. Proteína de fonte animal. Não venha com proteína do grão de bico, da lentilha. Para com essa palhaçada, tá? Proteína de fonte animal. Toda refeição que você for fazer, toda comida que você for colocar na boca, né? Toda refeição ali, sentou para comer, café da manhã, almoço, jantar, lanche, que seja. Se não tem proteína, não considere uma refeição. Então, essa regra muda a sua vida, mudou a minha vida, mudou a minha história com o meu corpo, com a relação com a comida. Então é o seguinte, toda refeição tem que ter proteína de fonte animal. No começo, para quem não é acostumada, isso pode gerar um desconforto, né? Porque exige mudança. E que mudança nessa vida, minha gente, não traz um desconforto. Toda mudança traz um desconforto, né? Mas sem mudança, você não vai ter resultado nunca. Você vai ficar sempre na mesmice. Porque a proteína de fonte animal, sempre que eu tô falando aqui proteína de fonte animal, a gente tá falando aqui de ovos, de carne bovina, de todos os tipos,
Carne de vaca, que aqui em Portugal é a mesma coisa que carne bovina. Carne suína, que é a carne de porco. A Nai, boa, se não tem proteína não é refeição. Exatamente. A Nai aprendeu isso lindamente. Tanto é que ela tem uma transformação maravilhosa dentro da mentoria do Método SOS. Mas voltando aqui, carne bovina, que é a carne de vaca aqui em Portugal. Carne suína, que é a carne de porco. Peixe, todos os tipos de peixes. Frutos do mar, ovos. Tudo isso tá na categoria de proteína de fonte animal, né? Miúdos, coração, moela, fígado, tudo proteína de fonte animal, tá? Porque a proteína, ela gera um fenômeno que é a alavancagem proteica, tá? A principal busca que nós temos, né, da fome é pela proteína. Porque a gente não tem no nosso corpo um reservatório de proteína no corpo. Então, assim, se você não comer na refeição a proteína adequada que você tem de comer, você vai ficar buscando mais comida. E aí, o que acontece? Você come mais carboidrato, que é o que engorda mais, você acaba comendo mais gordura, acaba que se você não comer o tipo de gordura certa, vai acabar te engordando também. Então, assim, quando você não come a quantidade de proteína certa, o seu corpo vai ficar buscando alimento até se saciar. E você nunca vai ficar saciada, porque você não coloca a proteína. Entende? Por isso que eu sempre falo, a proteína é o principal alimento do prato, é o principal macronutriente. Claro que os outros têm o seu papel ali, quando bem encaixado, quando bem acompanhado da proteína. Tudo tem um contexto, mas se você não tiver firme a sua quantidade de proteína para comer em cada refeição, você não aprendeu o jogo do emagrecimento e você vai ficar patinando, tá? Então aí tem toda essa alavancagem proteica, né? Toda a proteína que eu falei, esse fenômeno da alavancagem proteica, porque senão o seu corpo vai ficar ali, ó, só pedindo comida e você nunca vai ficar saciada. Então toda a proteína no nosso corpo, ela está servindo para um propósito. Ela tá ali fazendo teu cabelo ficar forte, a sua unha ficar forte, a sua pele ficar bonita, o seu pensamento ficar aguçado, o seu sono ficar melhor, a sua visão ficar melhor. Então, assim, a proteína ela está sendo usada para um propósito dentro do seu corpo. Se não tem proteína o suficiente, não há se não tem proteína o suficiente, não há alívio completo da fome. Você nunca vai entender o que é uma saciedade verdadeira. E aí a gente acaba comendo mais e mais e mais, tá? E aí, como eu falei, os outros, porque tem 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e o carboidrato. E o que acontece com esses outros macronutrientes? Eu já falei da proteína, agora aqui, o carboidrato e a gordura, eles são armazenados, a proteína não é armazenada, a proteína ela está sendo usada pelo nosso corpo, como eu falei, para unha forte, para o cabelo, para a pele, para pensamento rápido. Agora, os outros macros, o carbo, ele é guardado no fígado, nos músculos. Já a gordura vai direto para os estoques de gordura corporal. É o que você não quer, eu tenho certeza absoluta. Então o corpo, ele sente falta de proteína e pede comida de verdade. Então aquela pessoa que come errado pra caramba, que passa o final de semana na esbórnia, que só come doce, que enche a cara de carboidrato, e é pão, e é massa, e é pizza, e é, sei lá, salgadinho, e é não sei o que, e depois vai para os doces. Essa pessoa, ela nunca vai sentir a saciedade necessária que a proteína dá, entende? Então a pessoa, né, o corpo vai ficar pedindo comida, a pessoa fica comendo mais tranqueira, e fica nesse ciclo vicioso. Então, se você não come a proteína suficiente, você vai sentir mais fome e você vai, obviamente, comer além do necessário. Quando você come a proteína além da alavancagem proteica, você tem ela como freio de apetite. A proteína é o principal remédio. Você quer um remédio, minha filha? Coma proteína para emagrecer, porque ela vai funcionar como um freio do apetite, tá? Por isso, a proteína é o centro de toda a refeição. Por isso que eu falei aqui, é a regra de ouro. Parece simples, parece banal, mas é onde muita gente erra. É onde muita gente está pecando e é onde muita gente não consegue emagrecer de fato e se manter magro, ou até emagrecem, mas depois volta tudo, não consegue ter essa
esse corpo magro mesmo, de verdade, para uma vida toda, né? Então, no café da manhã, o que é mais fácil, o que combina mais de proteína, são os ovos. Os ovos, né, estão ali no centro do café da manhã. Mas se você também tá enjoada de ovo, você pode colocar frango desfiado, atum. Eu não consigo enjoar de ovo. Não entendo quem fala pra mim que enjoa de ovo. Não consigo entender, porque é tão maravilhoso, né? Você é tão versátil, você pode confeccionar de várias maneiras. Mas um negócio básico é que no café da manhã, os ovos são o centro, né? Se não, e aí o resto do dia, almoço, aí você já vem com carne, com frango, com peixe, aí vai do teu gosto, tá? Então aquele negócio, se não tem proteína na refeição, não coma. Simples assim, fica de jejum. Se você cata um prato ali, não tem proteína, não tem o que eu falei aqui das proteínas de fonte animal, que são ovos, peixe, carnes, mariscos, frutos do mar, frango, carne bovina, carne suína, não coma. Não considere refeição uma comida que não tem proteína, tá? A proteína realmente é o ingrediente principal de um processo de emagrecimento. Ela é o centro de todas as refeições. E por que é tão importante? Porque a proteína, ela gera a saciedade. A saciedade faz você comer menos automaticamente. Quando você está saciada, você come menos. Quando você come menos, você gera um déficit calórico. E déficit calórico gera um emagrecimento. Pimba! Aí! Essa é a regra de ouro do emagrecimento, você viu? Uma coisa vai levando a outra. Proteína gera saciedade. A saciedade faz você comer menos. Comer menos gera um déficit calórico natural. O déficit calórico, obviamente, vai gerar emagrecimento. Bingo! Conseguiu emagrecer. Tá vendo como não é difícil? É só usar a cabeça e entender que se você não tem essa regra de ouro, a proteína como centro da refeição, você vai pelejar para emagrecer. Oi, Tati, bom dia. Tati é minha tia. Então é o seguinte, aumente o teor de proteína das suas refeições. Se você come proteína, não, Gi, eu até como. Você vai falar para mim, eu até como. Mas se você come lá pelo amor de Deus, um bifinho da palma da mão de filezinho de frango, não adianta. Então, saia dessa live entendendo que você tem que aumentar o teor de proteína das suas refeições, tá? Se você come um ovo de manhã, pelo amor de Deus, para com isso. Nem o meu filho, que tem 3 anos, come um ovo de manhã. Ele come 2 a 3. Então você, né, adulta, nós, todos adultos, tem que comer uma quantidade maior de proteína. Aumentando o teor de proteína da refeição, vai acontecer o déficit calórico espontaneamente. E aí você consegue emagrecer. Você emagrece, olha que maravilha, sem precisar ficar contando calorias com essa coisa ridícula. Não, você emagrece focando na qualidade do alimento. Não precisa ficar noiada em número, não precisa transformar o seu processo de emagrecimento em uma planilha chata, que você tem que ficar toda hora preocupada. Não, foca ali na proteína. Foca na proteína que você vai ganhar o ritmo do seu processo de emagrecimento. Então, com mais proteína, vem mais saciedade, você come menos ao longo do dia. Simples assim, você emagrece. Lembra quando você foi em algum churrasco? Se você foi nesse final de semana em algum churrascão, dá-lhe carne, comeu carne. Lógico, não me venha falar do pão de alho e do arroz, não. Você ficou lá na carne do vinagrete. Na carne no vinagrete. Minha filha, você não consegue jantar. Você fica até agora, de segunda-feira, no almoço em jejum, porque não dá. Não dá, você fica muito saciada. E aí, como eu falei, acontece espontaneamente o déficit calórico, sem você precisar ficar contando caloria, e você emagrece facilmente. Simples assim. Então, pegou essa regra de ouro do emagrecimento? Aplica na sua vida, depois você me conta. Mas também tem muita gente que tem dificuldade de saber quantidade de proteína, combinação das proteínas, isso é muito importante, combinação, tipo de proteína, proteína magra, proteína gorda, como é que faz. Para tudo isso, existe uma direção e o caminho, que é a mentoria do Método SOS. Eu clareio tudo isso para você, te mostro o caminho, te mostro a direção. Você vai ali, ó, pegar um GPS pro seu emagrecimento, você chega rapidinho
com a mentoria do Método SOS. Então sai da live, vai no link da minha bio e preenche o formulário que tem lá e aplica, porque é só através de aplicação que funciona a mentoria do Método SOS, tá bom? Eu desejo um ótimo final de semana. Calma aí, tem uma pergunta aqui. Churras, olá, bom dia. E para quem tem gordura no fígado, mais gota, qual refeição fazer no dia? Olha, gordura no fígado não é causado por gordura, tá? É causado por excesso de carboidratos refinados. Então você tem que diminuir drasticamente, eliminar açúcar, carboidratos refinados, ultraprocessados e focar numa comida de alimentação de verdade, comida de verdade, como proteína sendo o centro, tá bom? E frutas e vegetais, cuidado com muita fruta, tá? Quem tem gordura no fígado tem que tomar cuidado com muita fruta por causa da frutose. Que acontece tudo isso, não é pela gordura. Você já percebeu que quem tem gordura no fígado geralmente fala assim: nossa, eu nem como gordura. Então por que será que a pessoa tem gordura no fígado? Tem que pensar, tá? Então é isso, foca na comida de verdade, com proteína e vegetais, que vai melhorar bastante. Tá bom? Então fiquem com Deus. Bom final de semana. Bom final de semana. Ó, a louca! Bom final de semana não. Boa semana! Que Deus abençoe a semana de vocês. Beijo! Regra de ouro, hein? Proteína.